Nós vamos atualizar agora os detalhes dessa reunião no dia de hoje. Quem vai conversar comigo é o Lucas Martins. Lucas, boa noite, seja bem-vindo ao Agronoite. Conta pra gente aí os principais destaques dessa reunião. Teve representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária lá no Paraná discutindo, buscando soluções para uma situação que é muito delicada. Seu destaque pra gente. Boa noite, Tiago, e a todos que estão na nossa companhia aí no Agronoite. Pois é, centenas de produtores rurais, setores do agro e representantes políticos se reuniram para tratar sobre as invasões de terras no Paraná. Os proprietários cobraram dos parlamentares ações do governo para pacificar a insegurança física e jurídica aí dos produtores rurais, né? Atualmente, 5 áreas estão ocupadas por indígenas, sendo 3 no município de Terra Roxa e 2 em Guaíra. Apesar de a Justiça já ter concedido a reintegração de posse em alguns casos, nada foi resolvido por parte do governo estadual e do governo federal. O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado Pedro Lupion, esteve nessa reunião e disse que pediu a convocação do ministro da Justiça na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para questioná-lo sobre o trabalho da Força Nacional. Vamos assistir. Anunciaram essas invasões antes que fossem feitas essas invasões, a Força Nacional chegando junto com os invasores e garantindo a proteção desses invasores. Então é um verdadeiro absurdo, é uma inversão total do Estado Democrático de Direito, uma inversão total do que está previsto na legislação, diz respeito à nossa Constituição Federal e assim não pode ficar. Fizemos a convocação do ministro da Justiça para que ele vá à Comissão de Constituição e Justiça e possa explicar o que é que está sendo feito e por que a Força Nacional não está defendendo o direito de propriedade, o que diz a nossa Constituição, e sim defendendo os invasores. Nós fizemos uma proposta de fiscalização e controle para fazer o acompanhamento dessa situação, o órgão oficial do Congresso Nacional com o poder de polícia, efetivamente, para acompanhar todo esse trâmite. Estive ontem numa conversa importante com a senadora Tereza Cristina, com o ministro Lewandowski, mostrando a situação grave que está aqui no estado do Paraná. O governador do estado falou comigo ontem, falou hoje novamente, e amanhã nós temos uma audiência com o ministro da Justiça, com o secretário de Segurança, porque o governo do estado, se necessário, vai entrar na Justiça pedindo a possibilidade de ser o agente responsável pelo cumprimento das reintegrações de posse. Reintegrações de posse que já foram concedidas a várias propriedades aqui em Guaíra e Terra Roxa e que precisam ser cumpridas. Para isso, o governo do estado vai acionar a Justiça. Existe um impedimento legal de reintegrar invasões indígenas, né? Isso está previsto na legislação, e ele precisa da autorização federal para poder, a Polícia Militar do Estado do Paraná, poder fazer essas reintegrações. A proposta de Itaipu é um jogo político de cartas marcadas completo, é um assinte, é um absurdo ficar vendendo ilusão de que pode se invadir uma área e que em seguida ele será beneficiado com outra área. A própria lei de reforma agrária já proíbe isso, já deixa muito claro que invasores de propriedades não têm direito à reforma agrária. E no caso dos índios é a mesma coisa, não pode invadir uma área com a promessa de que vai receber outra em troca. Então o que a Itaipu faz é um desserviço, é uma operação estritamente político-partidária, o senhor Paulo Porto tem que ser responsabilizado por isso, é completamente responsável por essa violência no campo aqui na nossa região, e a Itaipu, que é uma empresa binacional brasileira e paraguaia, não pode participar de um ato como esse. Eu sou deputado do Parlasul, do Parlamento do Mercosul, além de ser deputado federal pelo Brasil, e estou denunciando no Parlasul o uso político da Itaipu, que é uma empresa também paraguaia. A nossa responsabilidade aqui é buscar, junto com os produtores, como representantes legítimos desses produtores, é para isso que estamos lá no Congresso Nacional, tanto eu, quanto o deputado Sérgio, quanto o deputado Padovani, Esperafico e tantos outros que lutam pelos produtores aqui do estado do Paraná e do Brasil. A nossa responsabilidade nesse ato de representação, falar por eles lá e brigar por eles lá. Esses subsídios são os subsídios que a gente precisa. E isso tem um impacto direto na economia do estado, um impacto direto na produção agropecuária, um impacto direto numa região, que é a região oeste do Paraná, principalmente, que é uma região com altíssimos índices de produtividade, uma região altamente desenvolvida, e que precisa ter respeito pelo que significa para a saúde da produção alimentar e da produção agropecuária brasileira. Isso nós temos que lutar sempre. Pois é, Tiago, além da manifestação aí da Frente Parlamentar da Agricultura, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Mato Grosso do Sul disse que o problema só será resolvido se houver reintegração de posse cumprida pelo governo. Vamos ouvir novamente. O que a gente está vendo é que nesses 5 estados que estão com problema hoje é igual, é invasão de propriedade privada. E é o que nós não concordamos. Ontem tivemos uma reunião com
com o Ministério Público Federal, tivemos em discussões para ver se a gente consegue resolver um problema, ou pelo menos parte do problema, acalmando os dois lados. E não teve ainda acordo, né? Não teve a resposta do acordo. Nós vamos ter outra reunião dia 29 agora de agosto para ver a resposta do nosso procurador Marco Antônio Delfino, que está trabalhando lá também para que haja essa pacificação. E o mesmo aconteceu aqui hoje de manhã. Foi conversado com o Ministério Público Federal, está tendo essa vontade de sentar para resolver, mas só vai resolver se tiver reintegração de posse cumprida. Isso é um quesito básico para nós. Nós não podemos discutir nada com as pessoas criando esse alvoroço e invadindo propriedade. Volta, nós sentamos e vamos conversar. E aí só tem que resolver pelo pagamento. O nosso problema é maior que isso ainda. Lá no meu estado eu tenho propriedades invadidas há 30 anos. Então não é uma discussão de 10 anos, são mais ainda. A discussão é que não é que falta vontade política, o que falta é o dinheiro. Porque nós estamos falando na nossa comissão, nós fizemos um levantamento, são 23 estados que têm problemas indígenas. Do tamanho de terra que nós sabemos, são mais de 10 milhões de hectares. Se você colocar uma conta de padaria, 20 mil reais o hectare, eu sei que tem terra muito mais cara aqui no Paraná, mas vamos fazer uma conta de padaria, são 200 bi, o governo vai ter esse dinheiro para pagar tudo? E outra, não vai cessar, porque eu tenho várias outras áreas que estão em estudo que eu não sei o tamanho. Se não tiver um marco, se não tiver olha, ou talvez a própria indenização seja um impedimento, mas nós precisamos avançar e parar com isso e resolver o problema. Pois é, Tiago, nós ouvimos aí as sonoras das autoridades que estavam nessa reunião e a gente aguarda aí as cenas dos próximos capítulos, um problema que se estende aí por longos anos. Vamos esperar aí a manifestação das autoridades para tratar sobre esse assunto.